História e lendas dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A Batalha de Simancas. 19 de julho de 939, Batalha de Simancas. O rei Ramiro II de Leão, meu 28º, 26 vezes meu avô, derrota o exército moro sob comando do califa Abderramão III perto da cidade de Simancas. Ramiro II de Leão era nono avô de Dom Afonso III, rei de Portugal. Ramiro II, rei de Leão, nasceu em 900 e morreu em 965, era filho de Ordonho II, rei de Leão e de Dona Elvira Mendes de Portugal, neto paterno de Afonso III, rei de Leão e de Dona Ximena Garcês de Pamplona e neto materno de Hermenegildo Guterres, conde de Portugal e de Dona Hermesinda Gatones de Vierse. A Batalha de Simancas foi um confronto bélico entre as tropas de uma coligação cristã encabeçada pelo rei de Leão, Ramiro II, e as do califa Abderramão III junto aos muros da cidade de Simancas, no que se decidiu o domínio sobre as terras do Douro pelos reinos cristãos do norte, a 19 de julho de 939. Antecedentes. Em 937, o rei Ramiro II de Leão agiu em apoio de Abu Yahya, também conhecido como Abu Yahya, rei de Saragossa, a quem o califa acusava de traidor e principal responsável do desastre de Osma, ocorrido 3 anos antes. O cronista Sampiro abrevia assim os fatos. Ramiro, reunindo o seu exército, marchou para Saragossa. Então o rei dos sarracenos, Abu Yahya, submeteu-se ao grande rei Ramiro e pôs toda a sua terra sob a soberania do nosso rei. Enganando Abderramão, o seu soberano, entregou-se com todos os seus domínios ao rei católico. E o nosso rei, como era forte e poderoso, submeteu os castelos de Abu Yahya, se sublevaram, e entregou-lhes regressando para Leão com grande triunfo. Sampiro omite que o rei leonês deixou as guarnições navarras nestes castelos, pois Ramiro contou com o apoio e aliança do rei de Pamplona. Depois da perda da estratégica Saragossa, a reação de Abderramão III foi cercar e conquistar Calatayud. Abderramão conquistou um atrás do outro todos os castelos da zona. Ao chegar às portas de Saragossa, Abu Yahya capitulou, ação que o califa aproveitou para o empregar numa ofensiva contra Navarra que concluiu na capitulação da rainha toda, que se declarou vassala do califa. O califa Omíada concebeu então um projeto gigantesco para acabar com o reino leonês, ao que denominou Ghazat al-Qudra, campanha do supremo poder ou da onipotência. O Omíada reuniu um grande exército motivado pela chamada Agia. Desde a saída de Córdoba ordenou que todos os dias fosse entoada na mesquita maior a oração da campanha, não com senso de precatório, mas como antecipando o agradecimento do que devia ser um sucesso incontornável. O califa formou, com a ajuda do governador muçulmano de Saragossa, Abu Yahya, um grande exército de cerca de 100.000 homens, formado por recrutas de Al-Andalus, militares profissionais, tribos berberes, soldados das províncias militarizadas, contingentes das marcas e um bom número de voluntários. Bem armada e apetrechada, esta heterogénea massa de combatentes empreendeu a marcha no final de junho de 939. Deixando Toledo, o exército atravessou o sistema central por Guadarrama, Porto de Taboada, entrando a seguir na Terra de Ninguém, situada a sul do Douro. Após saquearem e destruírem os lugares que encontravam no seu caminho, Olmedo, Iscar, Alcazarém, os contingentes do califa acamparam perto do rio Sega e instalaram-se no castelo de Portillo. Entretanto, o rei leonês Ramiro II conseguiu reunir, além das suas próprias tropas, as dos condes Fernão Gonçalves e Ansur Fernandes, as do reino de Navarra de Garcia I, bem como tropas galegas e asturianas. A Batalha. A batalha, que aconteceu na margem direita do rio Pisuerga, a nordeste de Simancas, foi muito violenta e prolongou-se durante vários dias. As crónicas cristãs contam uma aparição de Santo Emilião, um monge visigodo. E além disso, segundo contam as crónicas também, tanto árabes quanto cristãs, houve um eclipse do sol uns dias antes da batalha. Encontrando-se o exército perto de Simancas, houve um espantoso eclipse de sol, que no meio do dia cobriu a terra de uma amareleza obscura e encheu de terror os nossos e os infiéis, que também não haviam visto na sua vida coisa semelhante. 2 dias passaram sem uns nem outros fazer movimento algum. O combate durou algumas jornadas, decidindo-se do lado dos cristãos, que fizeram fugir as tropas muçulmanas que não puderam tomar a fortificação de Simancas. Abu Yahya foi apresado ao término da contenda. Depois da Batalha de Simancas aconteceu outro desastre para os muçulmanos em terras sorianas, no que se denomina a Jornada de Alhândega ou do Barranco. Os muçulmanos, que na sua retirada de Simancas arrasaram a zona do rio Asa no seu caminho para Atienza, sofreram uma emboscada num barranco, onde foram derrotados e postos em fuga, conseguindo os cristãos uma grande pilhagem. E na retirada o inimigo os empurrou para um profundo barranco, que deu nome ao encontro, Alhândega, do qual não puderam escapar, despenhando-se muitos e pisoteando-se de puro amontoamento. O califa, que se viu forçado a entrar ali com eles, conseguiu passar com os seus soldados, abandonando o seu real e o seu conteúdo, do qual se apoderou o inimigo. Consequências. Como consequência da batalha, a linha de repovoação do Reino de Leão avançou até o rio Tormes, transbordando o limite do rio Douro. A lenda de Gaia. A lenda do rei Ramiro e da princesa Morartiga.
Uma antiga lenda que remonta ao século X, conta que o rei Ramiro II de Leão se apaixonou por uma bela moura de sangue azul, irmã de Albozer Albuçada, rei moro que possuía as terras que iam de Gaia até Santarém. Influenciado pela sua paixão e com a intenção de pedir amor em casamento, Ramiro decidiu estabelecer a paz com Albozer, que o recebeu no seu palácio de Gaia. Apesar de já ser casado, Ramiro pensou que seria fácil obter a anulação do seu casamento pelo parentesco que unia a sua mulher Dona Urraca Sánchez de Pamplona. Albozer recusou terminantemente. Nunca daria a irmã em casamento a um cristão, de todas as formas. Esta já estava prometida ao rei de Marrocos. O rei Ramiro, vexado, pareceu aceitar a recusa, mas pediu ao astrólogo Amã que estudasse os astros para decidir qual o melhor momento para raptar a princesa, e conseguiu levá-la consigo na data propícia. Dando por falta da irmã, Albozer completamente irado, ainda chegou a tempo de encontrar os cristãos a embarcar no cais de Gaia. Gerou-se uma luta que foi favorável ao rei cristão, que levou a princesa Moura para Leão, batizou-a e deu-lhe o nome de Artiga, que tanto significava castigada e ensinada como dotada de todos os bens. Albozer, para se vingar, raptou a legítima esposa do rei Ramiro, Dona Urraca, juntamente com as suas aias. Quando o rei Ramiro soube do rapto, ficou louco de raiva e, juntamente com o seu filho e alguns vassalos, zarpou de barco para Gaia. Aí chegados, Ramiro disfarçou-se de pedinte e dirigiu-se a uma fonte onde encontrou uma das aias de Dona Urraca a quem pediu um pouco de água, aproveitando para dissimuladamente deitar no recipiente da água metade de uma pedra preciosa, do qual a rainha possuía a outra metade. Reconhecendo a joia, Dona Urraca mandou buscar o rei disfarçado de pedinte, por vingança da sua infidelidade, entregou-o a Albozer. Sentindo-se perdido, o rei Ramiro pediu a Albozer uma morte pública, esperando com astúcia ganhar tempo para poder avisar o seu filho através do toque da sua corneta de caça. Ao ouvir o sinal combinado, o filho do rei correu com os seus homens ao castelo e juntos mataram Albozer. Levando Dona Urraca e as suas aias para o seu barco, o rei Ramiro, seco de raiva, pela traição da mulher, atou uma mó de pedra ao pescoço da rainha e atirou ao mar num local que ficou a ser conhecido por Foz de Âncora, pensa-se que seja a atual Vila Praia de Âncora. O rei Ramiro voltou para Leão onde se casou com a princesa Moura, Artiga, de quem teve uma vasta e nobre descendência e de quem descende várias vezes. Biografia. Ramiro II de Leão foi o responsável pela coligação das forças de Navarra, Leão e Aragão contra os muçulmanos, tendo derrotado na Batalha de Simancas, em 939, os exércitos de Palifalniedade de Ramão III. Esta vitória permitiu ao Reino de Leão, pela primeira vez, consolidar a fronteira a sul da linha do Val do Douro. Nos últimos anos do seu reinado não conseguiu impedir que a marca mais oriental do seu reino, Castela, se erigisse em condado independente, sob a direção do conde Fernão Gonçalves, neto do rei Garcia I de Leão por via feminina. Em 950 lançou nova expedição militar contra os mouros, tendo-os derrotado junto a Talavera de la Reina. Juventude. Ramiro ainda pequeno foi confiado como educando a Diogo Fernandes e a sua esposa, poderosa família detentora de vastos territórios em terras do Douro, mais tarde também no Val do Rio Mondego. Estes territórios foram o centro de um núcleo de repovoamento agrupados em torno da política criada em torno da também ainda criança Bermuda Ordenês. Ramiro II reveste-se ainda de particular importância para a história portuguesa, trata-se do primeiro rei em titular-se, ainda que por breve período de tempo, entre 925, ainda em disputas com o irmão Afonso IV, 931, um ano após a subida ao trono, de rei da terra portucalense, reconhecimento pleno da existência de uma terra portucalense, que já se vinha firmando desde 868, com a conquista de Vímara Peres e a formação da sua casa condal à frente dos destinos da mesma. Ramiro II casou 4 vezes. Do primeiro casamento com Dona Ausenda Guterres de Coimbra, minha 32ª avó, 22 vezes minha avó, nasceram. Ordonho III, rei de Leão, meu 32º avô, 21 vezes meu avô, casou com Dona Urraca Fernandes de Castela, e casou com Dona Monia Sánchez de Pamplona e depois casou com Dona Elvira Paz Daza, minha 32ª avó, 21 vezes minha avó. Dona Teresa Ramírez, infanta de Leão, casou com Garcia III Sánchez, rei de Pamplona, meus 31º, 32º e 34º avós. Dona Velasquita Ramírez de Portugal, casou com Bermudo II, rei da Galiza e Leão, meus 31º avós, 21 vezes meus avós. Do segundo casamento com Dona Urraca Sánchez de Pamplona, minha 34ª avó, 20 vezes minha avó, nasceram. Sancho I, o Gordo, rei de Leão, casou com Teresa Açores, meus 33º avós, 20 vezes meus avós. Dona Elvira de Leão. Do terceiro casamento com Artiga, Aldara Ibn Zeida, minha 28ª avó, 24 vezes minha avó, que era filha de Zeidan Ibn Zeid, neto do 7º Emir de Córdoba, e de Arabundo Fromarix, nasceram. Alboazar Ramires, casou com Helena Godins, meus 27º avós. Uvezendo Ramires casou com Zeira Ibn Zeida, sua tia materna, meus 30º avós, 21 vezes meus avós. Do quarto casamento com Onga de Gaia, minha 29ª avó, 23 vezes minha avó, filha de Zaamzada,
Senhor de Gaia, nasceu. Godinho das Astúrias, Conde das Astúrias, casou com, desconhecida, meus 28º avós, 23 vezes meus avós.